Oi, Bianca, obrigada por você estar aqui com a gente. A gente vai falar um Nada. pouco sobre flexibilidade cognitiva. A Bianca é psicóloga clínica e organizacional, é mestranda em saúde coletiva e vai compartilhar um pouco da experiência dela com esse tema, que é um tema muito relevante, muito importante para o momento que a gente está vivendo, né? Um momento de mudanças. Bom, vamos falar um pouquinho, né, Bianca? O que que é a flexibilidade cognitiva? Qual é a importância dessa habilidade? Obrigada, Joyce, pelo convite. Estou muito feliz de poder contribuir. E é um tema muito interessante, né? Flexibilidade, eu acho que todo mundo sabe o que que é. Quando a gente faz alongamento, por exemplo, que a gente está com pouca flexibilidade, a gente sempre sente uma dorzinha, ou a gente nunca vai até onde a gente gostaria de ir. Então, a flexibilidade nos permite ir um pouco mais, ou atingir novas possibilidades ou esticar para além do que a gente achava que era capaz de fazer, né? Então, essa habilidade, que é a flexibilidade cognitiva, ela faz parte do funcionamento executivo, quer dizer, é um funcionamento do nosso cérebro que interage socialmente, interage com as situações, com o ambiente. Tá? A gente não nasce com essa habilidade ela é desenvolvida no decorrer da nossa vida, então ela pode ser treinada, olha que bom. Então, quer dizer, se eu tenho pouca flexibilidade cognitiva, eu consigo treinar isso. Eu consigo, igual um alongamento, né? A gente faz aula de alongamento, a gente consegue aumentar a nossa flexibilidade. A flexibilidade cognitiva funciona mais ou menos dessa forma. Então, o que que é isso, afinal, né? É a nossa capacidade de mudar o foco, ou mudar o nosso pensamento, ou o nosso comportamento intencionalmente, né? Então, quando a gente fala de inflexibilidade cognitiva, é como se eu não conseguisse mudar o meu foco com relação a um pensamento que eu tenho, ou uma ideia que eu tenho, e eu também não consigo mudar esse pensamento e tampouco o meu comportamento de forma intencional no meu dia a dia. E aí a gente pode pensar em qualquer situação, né? Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, ou no dia a dia. É o pensar fora Tá? da caixa, né? Que a gente É escuta. pensar fora da caixa, poder ficar confortável fora da caixa e agir fora da caixa também. Isso aí, tem que se comportar, senão não adianta, né? É. Não só pensar fora da caixa, estou pensando fora da caixa. Mas o que eu estou fazendo, né, para demonstrar que realmente eu Sim, entendi esse novo ponto de vista? sim. E aí, você falando isso me fez lembrar aquelas mulheres do circo que ficam dentro da mala, toda Uhum. emboladinha, Sim, e aí quando sim. você abre a mala, ela sai, né? Ela tem uma flexibilidade gigante. É como se fosse a água. A água, no estado normal dela, líquido, ela consegue tomar forma de qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho essa caneca e eu tenho água aqui dentro. Se eu esquentar essa água aqui, ela vai virar vapor. Se Uhum. eu congelar, ela vai virar gelo. Na forma sólida dela, ela fica inflexível. Eu não consigo Uhum. enfiar o gelo dentro de um buraco pequenininho, de uma garrafa. Mas se eu derreter esse gelo, ele consegue entrar. Se eu colocar ele no estado gasoso, ele consegue tomar outras proporções. Então, é como se a gente fosse um líquido, né? Quando a gente tem essa flexibilidade, a gente consegue tomar outras formas, visualizar outras perspectivas com relação à mesma situação. Então, o que que essa flexibilidade cognitiva ela requer da gente? Ela requer uma capacidade de manipular mentalmente várias informações concorrentes. Então, a gente tem várias informações no ambiente, várias perspectivas, e a gente consegue manipular isso mentalmente, considerando várias perspectivas. Então, é uma habilidade de você considerar não só a sua própria perspectiva, mas a perspectiva das demais pessoas ou das demais situações. Então, numa reunião, por exemplo, se eu estou muito engessado no que eu penso, eu não tenho a habilidade de conseguir entender por que as outras pessoas pensam, por que elas pensam dessa forma, qual é... A empatia entra muito aqui, né? A possibilidade de eu pensar
fora da caixa, mas fora da minha caixa e pensar com a caixinha do outro. Então, quando você conversa com alguém numa reunião, que essa pessoa consegue entender o seu ponto de vista, ou que você consegue olhar na perspectiva diferente da sua, isso te traz uma habilidade, uma possibilidade enorme, não só de se aproximar do outro, mas poder contribuir, somar os pensamentos. Os pensamentos não ficam só certo e errado, bom e mal, eu e você. Mas eles conseguem se comunicar e se entrelaçar para 1 mais 1 se torna 2, né? E nesse momento que a gente vive é muito isso, né? A gente conseguir rapidamente entender o que está acontecendo, se adaptar para resolver os problemas. Eu acho que entra aí uma outra habilidade também, que é resolver problemas complexos, né? Que é uma habilidade, inclusive, requerida no futuro. Mas será que é fácil, né, desenvolver essa habilidade, já que a gente não nasce com ela? Bom, cada um vai ter a sua dificuldade e a sua facilidade, né? Não dá para dizer, isso é super fácil, ou então dizer, isso é quase que impossível. Acho que é habilidade como cada um tem a sua história, as suas construções cognitivas, as suas experiências. Não é possível dizer que isso é fácil ou difícil. Depende muito de quem você é. Depende muito de onde você está na vida, né? Então, só voltando um pouquinho do que é essa flexibilidade cognitiva, é muito importante a gente dizer que eu consigo, quando eu tenho essa flexibilidade, eu consigo entender as informações que o ambiente está me trazendo para mim. Como se fosse um feedback, né, do ambiente. Eu penso e ajo dentro desse ambiente, e esse ambiente me traz mensagens, me traz feedbacks, me confirma ou desconfirma aquilo que eu acabei de dizer ou fazer. E ter essa flexibilidade, eu ter a consciência da minha atitude, ter essa consciência do que eu estou fazendo, se é certo, errado, adequado ou inadequado, diante do que o ambiente me traz. Né? E além de eu entender se a minha atitude ela é adequada ou inadequada, eu consigo mudar e adaptar a minha resposta. Então, essa flexibilidade, aí começa o desafio, né? Eu entendo que não é adequado, e aí, será que eu consigo mudar e me adaptar? Adaptar a minha resposta? E formar novos conceitos. Então, eu consigo, além de me adaptar e mudar o que eu faço, o que eu digo, eu formato novos conceitos, eu considero outras possibilidades, eu revisito as minhas ideias e questiono essas ideias. E aí, trazendo para a área da educação, hoje em dia a gente acha que educação é encher de informação, né? E eu costumo dizer conhecimento técnico. E eu costumo dizer que um bom aprendiz ou a pessoa que ensina bem é a pessoa que instiga a curiosidade. A curiosidade, será que essa forma de eu pensar é a única forma de pensar? Será que existem outros pontos de vista? Será que essa forma de agir está sendo adequada? O ambiente está me trazendo isso. Será que eu estou dando um murro em ponta de faca? Ou não? Né? Então, e às vezes as pessoas elas vão entender essa inflexibilidade cognitiva quando elas têm perdas. E não porque elas expandiram a mente, ou expandiram as ideias, ou se possibilitaram ter a dúvida, o benefício da dúvida. Então, quando tem perdas financeiras, ou perdas de relacionamentos interpessoais e afetivos, ou tem perdas no aprendizado, no desempenho, tanto escolar quanto no trabalho. Então, e aí isso causa muita frustração, né? A pessoa que não tem todo mundo e tudo reagindo e agindo de acordo com o que ela pensa, daquele jeitinho ali, gera nela frustrações. Só que essa frustração não necessariamente precisa ser levada pelo lado negativo. A frustração pode trazer a possibilidade de a gente ser criativo também. E a criatividade vem daí, né? Possibilidade de... Mas e se o mundo fosse de cabeça para baixo, não de cabeça para cima, né? Flexibilidade cognitiva também traz a criatividade, né? Eu acho que é um pré-requisito para a gente ser criativo, né? Com certeza.
E aí, quando você me chamou para falar de flexibilidade cognitiva, eu pensei em não parar por aí. Eu pensei em trazer para todo mundo que vai nos assistir alguns exemplos de distorções cognitivas. O que que é isso? É como se na vida cada um tivesse uma lente de contato. As situações, no geral, elas são neutras. Então, situações que você passa hoje, que você enfrenta, que você vivencia na sua vida cotidiana, se fosse uma outra pessoa, nascida numa cultura diferente, num país diferente, numa época diferente, em 1945, por exemplo, provavelmente ela ia ter uma interpretação daquela situação diferente do que você tem hoje. Ela ia enxergar aquilo de uma outra forma, né? Então, as distorções cognitivas, elas têm muito a ver com esse engessamento, com essa forma única de perceber as coisas. E isso gera na gente, quando a gente tem uma distorção cognitiva, ela afeta o nosso estado de humor, ela afeta as nossas relações, ela afeta os nossos comportamentos. Então, eu vou trazer aqui para vocês agora alguns exemplos, tá, de distorções cognitivas. O primeiro exemplo é o pensamento dicotômico. O que que é isso? É o tudo ou nada, preto ou branco, 8 ou 80. E aí eu costumo dizer que dentro de uma régua, que tem uma régua, a gente tem do número, aqui eu tenho do número 0 até o número 30. E aí o pensamento dicotômico é ou 0 ou 30. Não tem meio termo. Sim. Né? Mas aqui tem um contínuo. E eu posso andar para cá e para lá. Para cá e para lá. Então, a pessoa que tem essa distorção cognitiva, geralmente ela pensa, eu cometi um erro, logo meu rendimento foi um fracasso. Ou, a Joyce me deu um feedback de ponto de melhoria. Logo, eu sou um fracasso. Logo, não tem nada em mim que se preste. Uhum. Né? E a segundo exemplo de... Quer falar alguma coisa? Não, Quer pode dar algum falar. exemplo? Não, pode seguir, vai lá. Já separou os exemplos? Eu acho que é fácil de todo mundo entender, né? A gente tem sempre alguém que a gente lida que é mais cabeça dura, né? São os famosos cabeças duras, que não conseguem ver um ponto de vista diferente, ou é aquilo, né? Como você falou, é 8 ou 80. Não existe o meio termo. E existem, né? Você falou da régua, do exemplo da régua de 0 a 30, e quem quiser ver ao contrário, encontrar outros números, outras possibilidades, é infinito. A nossa mente é infinita, né? São infinitas Uhum. possibilidades. Sim. A perspectiva, né? É tudo uma questão de perspectiva. Sim. E aí, lembrando, assim, por exemplo, uma reunião de negócios. Se você senta de um lado da mesa, você tem uma perspectiva visual daquela sala. Uhum. Se você muda do lado da mesa, você tem uma perspectiva diferente daquela sala. Sim. Então, uma coisa simples dessa, mas quando a gente brinca com isso, com relação a ideias, com relação a verdades absolutas, que a gente coloca como verdades absolutas, a gente começa a flexibilizar isso um pouquinho. Mas isso não é fácil, né? Isso aqui é trabalhado em terapia muito intensamente, mas é possível questionar nossos pensamentos rígidos. O outro exemplo de distorção cognitiva é a catastrofização. E agora, em tempos de pandemia, tem muita gente catastrofizando as coisas, né? Tipo, não vai ter mais papel higiênico no supermercado, então eu vou comprar todos os rolos possíveis, eu vou estocar comida, eu vou comprar todos os remédios que são... Então, a pessoa ela está catastrofizando o futuro, antecipando o futuro de uma forma, visualizando como um futuro horrível, Negativo. completamente negativo, né? Que ela não vai ser possível ela sobreviver àquilo. Então, por exemplo, eu vou fracassar, um pensamento catastrófico, eu vou fracassar nessa prova ou nessa entrevista de emprego e isso vai ser insuportável. Eu não vou resistir, eu vou morrer de fome e eu vou ficar envergonhado e por aí vai, né? O pensamento vai tão longe que não dá nem para alcançar. Então, essa catastrofização é uma previsão do futuro extremamente negativa ao ponto que eu não vou mais suportar. Eu não vou suportar o resultado desse futuro.
E aí o terceiro exemplo é desqualificação dos aspectos positivos. Quer dizer, eu fui aprovada num teste, só que eu só fui aprovada porque foi pura sorte. Então eu desqualifico a parte positiva. Eu simplesmente ignoro ou minimizo a parte positiva. Ou do meu esforço, ou de tudo que acontece. As pessoas que me Também... ajudaram. Exatamente. A rotulação. Você acha que é muito, Joyce, eu falar de todos Não, eles? pode falar. Vários. Tá Eu gostando? acho que é uma forma das pessoas entenderem um pouco mais, né? Porque a gente vê hoje conteúdos muito rasos sobre o tema. Todo mundo está falando de flexibilidade cognitiva porque é uma habilidade que foi apontada pelo Fórum Econômico Mundial no ano passado como uma habilidade do profissional do futuro. Mas não é só a gente absorver novos conhecimentos, tem que entender como é que isso funciona na nossa mente. Eu acho que daí que vem a frustração de muita gente de não conseguir alcançar, né, esses padrões que são colocados. Você tem que ter essa habilidade aqui. Tá bom, mas como que isso funciona para mim, dentro da minha realidade? O que que é de fato? Então, é importante a gente falar nesse momento onde as pessoas estão olhando muito mais para o negativo, né, para o que não tem. É começar a olhar para o que tem, o que que eu já tenho, e o que que eu posso melhorar na condição que eu tenho. Então, está sendo ótimo, pode continuar falando. Obrigada. E é importante dizer também que, assim, qualquer habilidade ou inabilidade que a gente tenha, é importante a gente olhar com muito carinho para a gente mesmo, sabe? Porque a gente está o tempo todo cobrando, tem que malhar não sei quantas horas por dia, tem que ler não sei quantas páginas do livro, daí eu tenho que meditar não sei quantas horas, então eu tenho que trabalhar não sei quantas. E a gente está sempre se medindo enquanto produtividade, como se a gente fosse uma máquina. Uhum. E a gente não é uma máquina. A gente é muito mais frágil do que uma máquina, né? Eu acho que o coronavírus trouxe essa informação muito clara, que nós somos vulneráveis. Então, apreciar tudo que eu tenho de possibilidade, de habilidade, e ser gentil com a gente mesmo. Acho que é importante a gente ser gentil com a gente mesmo, sabe? Então, a gente está trazendo essa informação aqui de distorções cognitivas, flexibilidade cognitiva, mas é importante a gente saber que é um conteúdo novo, é algo treinável, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso dentro de casa, às vezes, a gente não aprende isso no trabalho, muitas vezes a gente até desaprende muitas coisas de quando criança a gente já tem, né? É mais a vida às vezes é um desaprendizado do que um aprendizado, né? Então, ser gentil com a gente. Isso. E talvez esse momento aí é mais um olhar positivo sobre o que a gente está passando, é um momento para a gente desenvolver essas coisas, né? De uma forma mais dura, a gente tem que buscar agora esse desenvolvimento. Mas o que está acontecendo? É uma total mudança e a gente não tem controle de nada. Então, a gente falou bastante numa entrevista sobre vulnerabilidade, né? Que é isso, é a gente entender, eu não tenho controle, tudo bem se eu não estiver bem, se estiver errado, né? Agora, eu preciso encontrar os meus recursos de como fazer isso funcionar para alcançar os meus objetivos, né? Dentro do que eu tenho, dentro do tempo que eu tenho, da possibilidade que eu tenho. Então, eu acredito que pedir ajuda também, né? Isso, com certeza. A gente está aqui gravando para ajudar, né? E os profissionais estão aí para ajudar. A gente não vive sozinho, isso eu falo sempre. A gente interage, se relaciona desde a hora que a gente é um feto lá na barriga da mãe. Por que a gente acha que a gente vai vencer sozinho? Não vai. Então, isso que você me falou de ter outros pontos de vista, eu estou percebendo isso bastante, né? De profissionais, empresários até, que tinham um negócio e agora estão precisando se reinventar em poucos dias, em poucas semanas, né? Para não quebrar. Isso é total flexibilidade cognitiva. Eu preciso entender outros pontos de vista. Às vezes uma pessoa vem de fora e contribui com ideias, e aquelas ideias fazem total sentido para eu virar o jogo. Por que eu não estava conseguindo ver? Né? Porque eu não estava me permitindo, porque eu não tinha aquelas informações, e outras pessoas me trouxeram esses pontos de vista, e eu posso me apropriar disso para fazer funcionar o que eu preciso. Né? Eu acho que é um pouco disso, praticamente. Sim. Mais um exemplo seria a rotulação, né? Por exemplo, aí logo que eu vi essa pessoa, o santo já não bateu.
Ou então... Isso não vai funcionar nessa empresa, nesse negócio. Já vi que o dia não vai ser bom. Sim. Ela é uma completa imbecil, eu sou um fracasso, esses rótulos, né? E isso também é uma distorção cognitiva quando eu coloco um rótulo fixo em alguém. Um rótulo global, né? Geral, totalmente... Aquilo ali define aquela pessoa. Uhum. E a gente faz muito isso. Principalmente quando a gente critica algo em alguém, ou quando a gente não aprova alguma coisa, ou quando a gente quer se afastar daquela pessoa. E a rotulação é uma distorção cognitiva porque isso engessa a minha forma de enxergar o mundo. Quantas vezes a gente não conheceu inicialmente alguém, em qualquer situação ou circunstância, um ambiente da vida, e aí depois a gente se surpreendeu. Nossa, mas, né? Que coisa. Coisas simples. Vou dar um exemplo meu desses dias. Meu marido queria que eu assistisse uma série. Eu falei, eu não gosto muito de assistir televisão, você sabe disso, mas eu me forço para poder ter um momento com ele fazendo uma coisa, né, em comum. Eu falei, essa série não. Precisa ser uma série assim, assado, já rotulei o negócio. Ele já, você pode assistir o primeiro episódio, depois você me diz se você vai querer continuar ou não. Eu falei, tá bom, tudo bem, vamos lá, né? Eu sou uma pessoa flexível. Amei a série, não conseguia mais parar de assistir. Ele tá vendo como você Ficou fala viciada. tanto sobre isso? Você foi preconceituosa com a série, que não sei o que. Eu falei, é verdade, tá certo, tá certo. Você é meu coach agora, tá certo. Mas é isso, né? De uma forma simples, mas a gente faz o tempo todo. Sim, com certeza. Bom, são muitos exemplos, mas eu vou pegar só mais um. Tá. Deixa eu ver qual que fica melhor. Essa é boa. Afirmações do tipo deveria, ou devo, ou tenho que, né? Então, parece que as coisas deveriam ser de uma forma que eu espero, que eu desejo. Então, é uma rigidez cognitiva onde isso aqui tem que ser dessa forma, o resultado disso tem que ser aquilo. Então, eu deveria ser uma mãe melhor, ele deveria ter casado com a Ana ao invés da Maria, eu não deveria ter cometido esses erros. Então, uma obrigatoriedade que a gente coloca como regra para a gente e para os outros, né? E assim, essas informações das distorções cognitivas, apesar de elas serem muito importantes, as pessoas podem se perguntar, tá, eu me identifiquei em várias dessas distorções que você trouxe. Eu nem trouxe todas, tá? Uhum. E agora, o que eu faço com isso? Antes de tudo, isolar a situação, né? Que situação é essa? A situação é ver série, né? O seu exemplo, ver série. E aí, qual o sentimento que isso te traz? Um sentimento de frustração, um sentimento de raiva, um sentimento de... Perda de tempo. Perda de tempo. Que sentimentos que te trouxe isso? Impaciência, ansiedade, sei lá. Sentimentos, no geral. E aí você coloca também quais são os pensamentos que imediatamente vieram à sua cabeça. Eu vou perder tempo com isso. Com certeza eu não vou gostar. Deve ser uma série super boba, chata e feia. É importante falar que isso acontece muito rápido, né, Bianca? Não é assim, a gente não pensa, não é assim tão nítido, né? São vários pensamentos e emoções que vão se misturando em fração de segundos, às vezes. Sim. É o que a gente chama de pensamentos automáticos. Eles acontecem imediatamente. E às vezes não vem em palavras. O pensamento a gente traz muito como palavras, né? Eu pensei isso, mas às vezes vem como imagem. Às vezes você se imaginou sentada na frente da televisão perdendo 1h30, assim, com aquela cara, ai, que tédio. Isso aí, exatamente. Aí vem a imagem de tudo que você poderia estar fazendo de melhor naquele momento. Uhum. E a gente está falando de uma coisa simples, né? Que é assistir alguma coisa. Uma série, um filme. Agora, se a gente for trazer para o que a gente está vivendo agora, das situações, dos problemas, isso se torna muito mais complexo.
Por isso é importante Sim. as pessoas despertarem para entender. Eu acho que isso que você falou é fundamental, a gente fala o tempo todo. Precisa tirar um tempinho para refletir, entender o que está acontecendo, sentir o momento, né? Escrever se quiser, para começar a interpretar isso tudo. Se estiver muito difícil, pedir ajuda, né? Conversar com alguém que você acha que é relevante e buscar um profissional mesmo. Uhum. Com certeza, com certeza. E voltando para o seu exemplo, quer dizer, quando a gente fala de distorções cognitivas, na clínica, geralmente, a gente faz um levantamento de fatos que apoiam esses pensamentos automáticos que você teve. O que apoia? Como se fosse uma investigação a respeito desses seus pensamentos. O que apoia esses pensamentos como verdadeiros? E o que apoiam esses pensamentos como não verdadeiros? Então, é baseado em evidência mesmo, né? Quais são as evidências que eu tenho de que isso que eu pensei é verdade? E quais são as evidências que eu tenho de que não são verdade? Esses pensamentos. E aí, eu crio pensamentos alternativos. Esses pensamentos alternativos são mais flexíveis. E aí, então, quando a gente encara experiências dentro dessa análise de pensamento, a gente encara essas experiências novas mais como um experimento. Então, quando você foi ver a sua série, você provavelmente foi com uma atitude de vamos ver então como sabe? Esse pensamento curioso. Vamos ver no que vai dar. Que a gente perde depois que a gente é criança, essa curiosidade pela vida. É exatamente isso. Então você falava, vamos ver então o que vai dar, vamos ver como é. Vamos fazer esse experimento. Você foi lá e viu, até que eu estava errada. Vamos ver mais uma para ver o que vai acontecer? E aí, comparando como você estava se sentindo antes de assistir, que era raiva, frustração, o pensamento de que vou perder tempo, aquela agonia, impaciência, ansiedade. Quais são os sentimentos depois que você criou os pensamentos alternativos? Você riu de si mesma, você utilizou isso como exemplo, você nem viu o tempo passar, teve um momento agradável, você sentiu provavelmente um bem-estar, você viu que foi super agradável fazer a vontade do seu marido, não só para agradá-lo, mas você também foi agradada, né? Sim. Então, os sentimentos também mudaram. Então, quando a gente muda o nosso pensamento, através do questionamento a respeito desse pensamento, a gente muda o nosso estado emocional também. E isso afeta o nosso comportamento e as nossas relações. Né? E isso é muito interessante. Eu adorei o seu exemplo, porque caiu muito bem, assim. A gente não combinou, tá? Eu contei mesmo agora. A Bianca não sabia. É isso, assim, e como que as pessoas podem aproveitar essas dicas, né, de uma forma mais organizada que a gente está passando sobre esse tema, que é um tema muito importante para aprofundar, quem quiser pesquisar, entender um pouco mais, mas também começar a aplicar no momento que a gente está vivendo, né? O que a gente pode falar de forma prática para as pessoas começarem a fazer para despertar esse olhar para a flexibilidade cognitiva? Joyce, quando a gente tenta sozinho, às vezes não é o mesmo resultado que a gente tem quando a gente tenta junto, ou sendo direcionado por um bom profissional que tem um embasamento científico, um embasamento por evidências, um conhecimento teórico do que fazer. Então, assim, eu trouxe esses exemplos que é como se fosse deixar uma pontinha de dúvida, uma pulguinha atrás da orelha, ou será que, mas e se, né? E isso tudo ele é trabalhado junto com profissionais de saúde. Então, qualquer psicólogo, qualquer não, né? Mas bons psicólogos que praticam principalmente a linha cognitivo-comportamental, eles são habilitados a ajudar os seus pacientes a ter uma flexibilidade cognitiva maior, a reduzir o impacto das distorções cognitivas no seu dia a dia. Porque essas distorções, elas não impactam só no meu resultado, eu não vou mudar isso só para ter um resultado melhor no meu trabalho, para ganhar mais dinheiro, ou sei lá para quê.
É uma questão de saúde, é uma questão... Quando a gente tem uma inflexibilidade dessa, isso impacta demais as nossas emoções, as nossas sensações físicas. A gente tem rigidez muscular, a gente tem dor de cabeça, a gente tem baixa imunidade, as nossas relações ficam complicadas. E além de vários sintomas de ansiedade, de depressão, e por aí vai. Então, se eu pudesse dar uma dica seriamente, dizendo, né, sem me considerar uma pessoa aqui com uma fala de autoajuda, mas algo baseado em evidência, fazer terapia é um grande começo. Olhar para essas distorções de uma forma gentil e de uma forma prática, com o resultado, é importante. E não deixa... É difícil, porque mudar do lado de dentro é algo difícil, mas, acima de tudo, é recompensador e prazeroso ao mesmo tempo. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem está ouvindo a gente, dar uma olhadinha nas suas distorções cognitivas junto com um profissional da saúde. E como essa é uma linha da cognitiva comportamental, esses profissionais vão poder te ajudar muito com relação a isso. Muito bem, e dá para começar a olhar, né? Mas eu não sei por que eu vou buscar um profissional agora. Bom, começa a entender os exemplos que a Bianca deu, dá para a gente começar a perceber como você está se sentindo agora. No momento que a gente está, é um momento muito importante para o autoconhecimento. Então, eu acredito que uma grande mudança que a gente vai ter também no mundo a partir de agora é esse auto-olhar, porque a gente precisa disso, agora mais do que nunca, né, para conseguir lidar com as coisas que estão acontecendo. Então, começar a fazer esse olhar e buscar ajuda, né, para aprofundar isso, para, de fato, ser uma pessoa melhor, né? Porque a gente pode, né? Como a gente falou, a flexibilidade cognitiva é uma coisa que não nasce com a gente desenvolve, assim como diversas outras habilidades e competências. Então, a gente não precisa ir no psicólogo ou buscar ajuda de um profissional só quando a gente tem um problema, não. A gente precisa também para potencializar as coisas que a gente já tem e que não estão tão potencializadas assim, os nossos pontos fortes, né? Sim. Eu acho que é isso. Já colocamos ali a pulga atrás da orelha, né? Eu li um texto pequenininho essa semana em algum post, eu achei engraçado, foi assim, a solução para o Brasil é interpretação de texto e fazer terapia. Eu acho que sim, e quando a gente flexibiliza os nossos pensamentos, a gente até interpreta melhor os textos, né? Exato, exatamente. No cenário que a gente vive aí, que deveria ser de cuidado e saúde, que está sendo político, mais ainda, né? E aí não vamos entrar nesse mérito, porque aí seriam umas 2 horas de vídeo. Ou mais. Mas é isso, então comece a praticar esse olhar, esse autocuidado, como a gente já falou em outros vídeos, né? E a Bianca, se alguém precisar de suporte, tiver gostado aqui da abordagem dela, atende em clínica, está atendendo online nesse momento, né, Bianca? Deixe os seus contatos aqui, para quem quiser falar com você. Meus contatos, o meu Instagram é A Voz da Psicologia, e lá no Instagram mesmo tem o Linktree lá, que você encontra meu e-mail, meu telefone, WhatsApp. Mas a Joyce vai deixar aqui também meu WhatsApp, pode deixar, tá, Joyce? Tá bom. Combinado. Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Muito obrigada, você, Joyce, que sempre com muito carinho e com muito respeito trata de assuntos importantes, relevantes e ajuda tanta gente. Obrigada pela sua humanidade, pelo coração gigante que você tem. E tenho muito orgulho do seu trabalho, tenho muito orgulho do que você proporciona a muitas pessoas de várias idades. Obrigada. E fazendo a diferença nesse momento aí de pandemia, como sempre. Te desejo toda a sorte do mundo. E quando a gente sair disso tudo, a gente vai se abraçar, vai poder tomar um café. Novo, né? O café que não sai, agora é o café online.
Eu agradeço também você, né, pelo carinho, por estar sempre junto aqui da Carreira em Movimento. Também desejo que você passe da melhor forma por tudo isso, né? Continue ajudando todo mundo, que o que a gente precisa agora é se ajudar para a gente ajudar cada vez mais as pessoas, né? Sim. É isso mesmo. Um grande beijo, então, e beijo para todo mundo também. Nos vemos em breve.